Oi, pessoal. Pois é, eu tinha errado a página, me desculpe, tá? Agora estamos no local certo, tá? Vamos em frente, né? É que na outra página lá tem ficado muito pesado, sabe? Terça-feira não tem dado certo. Eu tenho lutado, mas. Peraí, só um pouquinho. Tô ajeitando aqui. Tá dando pra ouvir direitinho, pessoal? Deixa eu só compartilhar aqui. E a gente já começa. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Um minutinho a gente começa. Pronto, vamos lá, né? Vamos começar. Tá dando para ouvir direitinho, né? Tá tudo ok. Pronto, tá joia. Então vamos fazer a prece, né? Para nós começarmos o estudo desta noite. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos juntos, para juntos estudarmos, para juntos aprendermos e podermos nos fortalecer, baseados nos ensinos da doutrina espírita, os ensinos que André Luiz nos trouxe através de Chico Xavier, os ensinos que a espiritualidade faz jorrar sobre todos nós, através das intuições elevadas, através da compreensão que nos proporcionam pela sua presença amiga, pela sua energia de paz, de luz, de amor. Pedimos, Senhor, que abençoe os espíritos necessitados em torno de nós, que cada um deles possa sentir a tua presença, possa receber o amparo de que tanto necessita. Muito obrigado por tudo. Permaneça sempre conosco. Que assim seja. Ok, pessoal. Então sejam todos bem-vindos. Vamos começar, né? Deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui. Pronto. Ok. Vamos dar continuidade, então, né, ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, o Espírito, né? Nós estamos no capítulo 7º, vamos começar hoje o capítulo 7, tá? Socorro espiritual. E aqui, se vocês se lembrarem, nós estamos no momento em que o André Luiz, o Hilário, eles estão observando uma reunião mediúnica e um determinado espírito necessitado é colocado próximo à médium Eugênia, né? E aí a médium começa a incorporar e o Raul Silva, que é o doutrinador, ele começa a conversar com o espírito. Então, exatamente nesse momento aqui nós vamos iniciar, tá?
Capítulo 7, então, socorro espiritual. Sob a influência de Clementino, que o envolvia inteiramente, Raul Silva, né, levantara-se e dirigia-se ao comunicante com bondade. Meu amigo, tenhamos calma e roguemos o amparo divino. Estou doente, desesperado, disse o espírito, né? Aquela conversa que vai se iniciando, né? A gente tem que, primeira coisa, né, quem vai conversar com o espírito necessitado, você precisa acolhê-lo, né, dar boas-vindas, né, nós estamos aqui para te ajudar, se você desejar, tá? E ouvir o que o espírito traz, né, ouvir. Às vezes o doutrinador começa já a falar, fazer uma verdadeira pregação ali para o espírito, falar do espiritismo, falar de Deus. Eu já vi situações assim, né? Não deu nem tempo do espírito falar o que ele está sentindo, ou desabafar, né? Pôr para fora o que ele sente, e às vezes o doutrinador já começa a fazer uma pregação, uma palestra ali para o espírito, demonstrando toda uma erudição ali e tal. O espírito estava necessitado, não pôde nem falar direito, né? Então a primeira coisa é ouvir do espírito o que ele está, em que a gente pode ajudá-lo, o que você está sentindo? É dor? Você está desorientado? Você está desmemoriado? O que aconteceu com você, né? Então a gente precisa primeiro ouvir do que o espírito traz, né? O necessitado. Ok? Estou doente, desesperado. Sim, todos somos enfermos, disse o Raul Silva, mas não nos cabe perder a confiança. Somos filhos de nosso Pai Celestial, que é sempre pródigo de amor. É padre? O irmão necessitado aqui, né? Porque ele começou a ouvir já. Oi, Ali, seja bem-vinda. Todos que estão chegando aí, um abração, sejam bem-vindos, viu? É padre, que né, já achou que era uma pregação ali, né? Que era um padre falando. Não, sou seu irmão, disse o Raul Silva, né? Mentira, nem o conheço. Somos uma só família, à frente de Deus, disse o Raul Silva. O interlocutor, conturbado, riu-se irônico e acentuou. Deve ser algum sacerdote fanatizado para conversar nesses termos, né? Até porque não há muita possibilidade de como a gente conversar com o espírito ali na hora da reunião mediúnica, né? Porque nós não sabemos quem ele é, né? Nós temos que ser positivos, né? Seja bem-vindo, tal, mas não tem muita, a gente tem que falar, ó, meu irmão, a gente nem sabe o nome do espírito, né? E nem devemos perguntar o nome do espírito, né? Porque, como eu já disse para vocês outro dia, se a gente faz isso, às vezes a gente cria uma saia justa para o médium, né? Porque ele não está percebendo com tanto detalhe assim. Via de regra, ele não percebe com tanto detalhe, né? Então, não é bom a gente perguntar o nome do espírito, não, né? Porque o médium pode ficar retraído, de repente ele até interrompe a comunicação porque ele fica inseguro. Vai, eu não sei o nome do espírito, como é que eu não estou percebendo o nome do espírito? Né? Porque o médium consciente, ele é um médium que ele não tem uma percepção tão clara, tão minuciosa, né? Talvez como a gente gostaria. Inclusive aqueles doutrinadores ou dirigentes que querem provas irrefutáveis da identidade do espírito, né? Precisa tomar muito cuidado com essa atitude, porque a maioria dos médiuns é médium consciente. Né? Então a maioria não vai ter tanta percepção, não vai ver o processo tão claro, com detalhes tão minuciosos, né? Então aí o médium pode se retrair e pode até desligar do espírito, com medo, né, de entrar numa situação vexatória, né? Então não precisa disso, né? Então a gente falou, meu irmão, seja bem-vindo, né? Aí ele já achou que era conversa de padre, né? Mas tudo bem, isso faz parte, né? A paciência do doutrinador sensibilizava-nos. Não recebia Libório qual se fosse defrontado por um habitante das sombras, suscetível de acordar-lhe qualquer impulso de curiosidade menos digna. Quer dizer, a paciência do doutrinador chegava a comover os espíritos amigos.
Na verdade, pessoal, não tem outra forma da gente doutrinar, não tem outra forma da gente dirigir um grupo mediúnico. Das qualidades que se exigem, das mais notáveis é a paciência que a gente tem que ter. Humildade, paciência, né? Delicadeza com os espíritos que chegam. Por quê? Porque não tem outra forma da gente ser bem-sucedido ajudando esses irmãos do que dessa forma, né? Se a gente não tiver paciência, a gente não consegue fazer nada praticamente em termos mediúnicos, pessoal. Então o Raul Silva ele se mostrava adequado nesse sentido, né? O rapaz que estava se comunicando, o nome dele era Libório, tá? Então, e na hora ele não falou o nome, mas os espíritos amigos sabiam o nome dele, tá? Libório. Então eu vou usar esse nome só para gente se comunicar aqui, né? Ainda mesmo tendo o valioso concurso do mentor que o acompanhava, Raul emitia de si mesmo sincera compaixão, de mistura com inequívoco interesse paternal. Acolhia o hóspede sem estranheza ou irritação, como se o fizesse a um familiar que regressasse demente ao santuário doméstico. Porque ele está alienado, né? Desmemoriado, alienado, né? O Libório que desencarnou após alguns dias de festa, né? No carnaval, ele chegou semi-embriagado em casa e foi ligar o gás para tomar um banho e ainda estava lá meio embriagado, ele acabou dormindo e foi vitimado ali pelo gás, né? Acabou desencarnando em função do gás, tá? E está no plano espiritual totalmente despreparado para a vida espiritual, né? Está totalmente sem condições, sem entendimento, nem sabe que desencarnou, né? Então, e o Raul Silva recebendo ele como se fosse um familiar, né? Como se fosse um familiar querido que ele recebe voltando dementado para casa, voltando alienado para casa. Ainda mesmo descontando o valioso concurso do mentor que o acompanhava, isso aqui já falamos, né? Talvez por essa razão, o obsessor a seu turno se revelava menos agastadiço, menos irritadiço. Você veja o impacto positivo de um grupo harmonizado, né? O espírito vem irritado, né? Está exalando vibrações deletérias, está numa condição ruim, né? Alienado, desorientado, mas ele recebe a boa vibração do grupo, ele recebe a boa vibração da médium, e ele recebe a boa vibração do doutrinador, do Raul Silva, né? Então, talvez por isso, quer dizer, o modo como o Raul Silva estava falando com ele, o carinho, recebendo como um parente, como um amigo, né? Ele estava menos irritado, menos agastadiço, né? Tão logo passou a entender-se, de algum modo, com o dirigente da casa, observamos que Eugênia se revigorava no esforço assistencial que lhe competia. Então, olha que interessante, né? Quer dizer, tão logo o Libório começou a conversar, né, de um modo mais produtivo ali com o Raul Silva, né, recebendo as energias boas do Raul Silva, e a Eugênia, que é a médium, através da qual o Libório estava falando, quer dizer, a Eugênia começou a se revigorar no esforço que lhe competia. Ela se sentiu mais fortalecida no esforço de cuidar ali do Libório. Ela estava desligada do corpo, a alguns centímetros do corpo, né? A Eugênia, a médium através do qual ele estava falando, né? Então ela estava afastada do corpo, mas controlando o corpo dela, controlando os movimentos do Libório, que é assim que o médium deve proceder, né? A gente tem estudado, a gente tem conversado sobre isso. O médium equilibrado, ele contém qualquer movimento brusco que o espírito queira fazer.
né? Se o espírito quiser virar a mesa, né, usando a médium ali, a médium contém e não permite que o espírito faça isso. Se ele quiser berrar, espernear, a médium não precisa fazer isso. Seja médium consciente, seja médium inconsciente. Seja médium consciente ou inconsciente. Alexandre, mas o médium inconsciente, ele tem controle? Tem. Mas ele não está inconsciente? Não. Seja na mediunidade consciente, seja na mediunidade inconsciente, em ambas as mediunidades, o médium está consciente. Alexandre, mas como é que ele perde a consciência então e depois não lembra nada e você fala que ele está consciente? Ele está consciente, só que ele está consciente fora do corpo. Ele está controlando o corpo e o espírito fora do corpo. Mas ele está consciente, senão ele não conseguiria controlar. Entendeu? Mas e quando ele descontrola? É quando o médium é indisciplinado ainda. É quando o médium não sabe que ele tem essa função de controlar o espírito. Então ele deixa o espírito muito livre para falar o que quiser, para fazer o que quiser, para pular, sapatear, bater, né? E não pode, entendeu? Então, mas por que ele não lembra depois que ele volta para o corpo? Por que ele não se lembra do que ele falou? Aí não é uma questão que ele não estava consciente. Ele estava consciente. Só que quando ele volta para o corpo, ele tem uma amnésia. Ele não lembra o que falou, ou lembra fragmentos do que falou. Mas aí é questão de amnésia. É porque o cérebro, nessa situação da mediunidade inconsciente, a informação ela tem um outro trânsito dentro de nós, dentro do nosso corpo, a relação espírito-corpo. O médium não retém a informação, entendeu? Mas ele estava consciente. Inclusive eu falo, se é um médium inconsciente, ele está dando comunicação, um médium sonambúlico, né? Inconsciente ou sonambúlico, é a mesma coisa, tá? Se esse médium está dando comunicação e eu começo a perceber que o espírito está muito solto ali, que o espírito está muito solto, fazendo o que ele quer, né? Eu já chamo a atenção, falo, fulano, se controla. Quer dizer, é o espírito que está falando através do médium, mas eu estou conversando com o médium que está próximo ao corpo. Fulano, faz o teu papel aí. A gente precisa que você ajude. Você está deixando o espírito muito solto. Entendeu? Então, às vezes eu falo, com jeito, mas eu falo. Eu chamo a atenção do médium na hora, porque ele está muito frouxo, vamos dizer assim, né, no controle que ele deveria exercer. Tá? Quando é uma situação assim, que exige na hora, né, alguma atitude assim, de maior prudência. Né? Então, às vezes a gente tem que fazer isso. Não sou um ministro religioso, continuava Raul, imperturbável, mas desejo me aceite como um seu amigo. Que irrisão! Não existem amigos quando a miséria está conosco. Dos companheiros que conheci, todos me abandonaram. Resta-me apenas Sara. Sara era a namorada dele antes dele reencarnar, né? Sara, que não deixarei. Então, olha só, na mentalidade do espírito, do Libório, ele está na miséria, ele está na pior, né? Ele não sabe o que está acontecendo, ele acha que todo mundo abandonou ele. Ele acha que todos os amigos, todo mundo abandonou ele. Por quê? Certamente ele se aproximou de determinado amigo ou determinado familiar e ninguém respondeu a ele. Ninguém percebeu a sua presença. Mas quando ele se aproximou da Sara, que era alguém que estava muito ligado a ele e ele a ela, aí ele conseguiu, talvez que ela ouvisse ele, talvez que ela sentisse a presença dele de alguma forma. Ele se sentiu mais acolhido por ela. Só que agora ela está buscando a casa espírita porque ela está em péssimas condições. Porque criou-se um processo de vampirização. Certamente ela saudosa do seu namorado, que desencarnou, né?
ela ficou atraindo, inconformada, ficou atraindo o Libório, e o Libório também encontrou nela um apoio, vamos dizer assim, em que ele se nutre, né? Então a gente viu que ele está inclusive se nutrindo das energias dela, num processo inconsciente de vampirização. Ele se acoplou ao campo áurico dela, aos centros energéticos dela, né? E está sugando as energias dela. Ela está desnutrida, ela está angustiada, ela está com sintomas no seu corpo, na sua emoção, ela não está bem, está desequilibrada emocionalmente e psiquicamente, né? Por causa da ligação dela com o Libório, né? Ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Fixou a expressão de quem se detinha na lembrança da pessoa a quem se referira e acrescentou com recalcada indignação. Então ele se lembrou, né? Ele se lembrou da Sara, né? Ele fixou a expressão de quem se detinha na lembrança da pessoa a quem se referira, da Sara, né? Que ele se referiu a Sara. E acrescentou com recalcada indignação: ignoro por que me entravam agora os passos. É inútil. Por quê? Porque ele estava junto a Sara e retiraram ele da presença da Sara. Retiraram. Então ele está reclamando. Por que vocês me entravam o passo agora, me afastando da Sara? É inútil. Né? Então ele estava sentindo falta da companhia, né, de quem ele estava se nutrindo, que era a namorada dele, né? A Vilani colocou: isso é bem comum, Alexandre? É muito comum, Vilani. É muito comum, tá? O processo assim de vampirização inconsciente de parentes desencarnados, de amigos, namorados, né? Pessoas que se buscam após o desencarne de um ou de outro, né? E ficam naquele regime de conúbio mental, né? De simbiose mental, que não é baseado no ódio, não é baseado no rancor, né? É lógico que depende do caso, né? Mas muitos casos são assim como esse do Libório e da Sara, né? Que é baseado na falta de informação, né? Na invigilância, na fraqueza de um e de outro, tá? É mais nesse sentido, tá? A Silvia colocou: já fiquei assim com a minha mãe, né? Com a sua mãe, né, Silvia? Ela desencarnou e você acabou se ligando a ela, né? E ela, você, seria isso, né? Então, isso é muito comum, tá? A gente precisa estar sempre vigilante, né? E quando a gente perceber que isso está ocorrendo, buscar a ajuda de uma casa espírita, né? Você perdeu um parente, e às vezes começa a ver o parente dentro de casa, né? Em situação de debilidade, em situação de angústia, de sofrimento. Peça para fazer um evangelho em casa, né? Peça ajuda da casa espírita, vá até a casa espírita, tome passe, assista palestra, né? Então use os recursos que possui, né? Para ajudar esse parente que está em casa. E às vezes uma pessoa bem próxima, às vezes é um pai, mamãe, né? Como a gente viu, uma pessoa muito querida. Só que não é o melhor lugar ficar perto da gente em casa, por mais que a gente ame a pessoa. Por quê? Porque agora está no plano espiritual, precisa se adaptar à nova realidade, que é na vida espiritual, né? Então ficar preso à matéria só faz prolongar o período de inadaptação, né? Só faz prolongar o sofrimento, só faz prolongar a dor, estendendo mais do que deveria, né? E poderia já estar no hospital, no plano espiritual, poderia já estar junto com outros parentes, recebendo carinho, né?
mas está ali preso ao ambiente doméstico por falta de informação e por, às vezes, por não ter disciplinado o sentimento com relação à família, com relação ao afeto, com relação ao lar, à matéria, né? A gente tem que... o Espiritismo é um exercício constante de libertação, né? O Espiritismo é um exercício constante de pensamento para a vida eterna. Então, a gente está sempre lembrando no Espiritismo que nós não somos donos das pessoas, né? Que nós não somos dependentes, não podemos ser dependentes absolutamente das pessoas, nem deixar que elas sejam de nós também. Porque vocês entendem, na medida que a gente acredita que não, sem fulano eu não vou viver, sem ciclano, né? Eu me agarro ali mesmo depois da morte, eu continuo ali preso à pessoa. E a pessoa a mim. Né? Então, por isso que é um exercício constante de libertação. Né? Jesus, quando estava na cruz, lá quase morrendo, ele olha para sua mãe e já nem chamou mais de mãe. Falou, mulher, eis aí o teu filho. Falando na direção de João, né? João, que era o discípulo mais novo dele, né? Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Né? Falando que João, que era o discípulo, e Maria de Nazaré, deveriam se ajudar, né? Não ficar presos à lembrança dele, presos aos vínculos, né? Que eles tinham criados, mas ele se libertando desses vínculos, né? E abrindo para a família universal. É uma coisa que a gente tem que exercitar bastante, né? Para que a gente não se veja preso, né? A esses pensamentos limitadores, né? Durante uma vida inteira que a gente fica cultivando, né? A vilania, até porque o espírito sofre do outro lado, né? Exatamente. Então, tudo que vai gerar sofrimento depois é sinal que não é correto a gente cultivar agora, né? É bom a gente cultivar agora aquilo que vai gerar bem-estar, alegria, paz depois, né? Então, a consequência, né? A Leila colocou. Os encarnados precisam entender isso para também ajudarem os que partiram. Exatamente, Leila. Às vezes é um filho que parte, né? Nem sempre é o mais velho, às vezes é o mais novo, às vezes é o filho que parte. E nós temos que entender que os filhos pertencem a Deus, né? E não são propriedades nossas, né? Eles pertencem a Deus e Deus está chamando de volta para Ele, né? Então, é importante a gente lembrar disso para que a gente supere a dor, né? Não é fácil, mas superar a dor, né? Pelo menos conseguir se equilibrar diante dos sofrimentos, né? Mas vamos nos ligar ao estudo, viu? Vamos nos ligar ao estudo, pessoal, porque todos nós trazemos certas dificuldades do dia a dia, mas a gente cultiva as dificuldades o dia inteiro, às vezes, né? Mas chega na hora do estudo, vamos sair um pouquinho das dificuldades para entender o estudo, né? Que é a forma da gente esquecer um pouco da nossa dor e, inclusive, aliviar um pouco o sofrimento, né? Porque senão a gente fica aqui também cultivando as dores e, às vezes, nem ouve o que está sendo dito, né? Ou o que está sendo lido, né? Então, é muito importante esse momento. Eu falo isso porque, terapeuticamente, ajuda mais. Até para a gente superar as dificuldades, né? Muito da nossa melhora tem a ver com a gente sair das cristalizações, das fixações mentais que a gente fica cultivando, tá? Ok. Então vamos lá, vamos continuar. Então o Libório falando para o Raul Silva, né? Ignoro por que me entravam agora os passos. É inútil. Aliás, não sei a razão pela qual me contenho. Quer dizer, se fosse por ele, ele não ia se conter, né? Quem está contendo ele é a Eugênia, né? É a médium, né? Um homem provocado, qual me vejo,
De certo deveria esbofeteá-los a todos. Afinal, que fazem aqui estes cavaleiros silenciosos e estas mulheres mudas? Que pretendem de mim? Por quê? Porque ele estava olhando a reunião mediúnica, ele viu o pessoal que estava em prece, concentrado, né? Os homens e as mulheres que estavam ali em oração, né? E não estava entendendo nada, né? Estamos em prece por sua paz, falou Silva, com inflexão de bondade e carinho. Grande novidade, que há de comum entre nós? Devo-lhes algo? Que ele não estava entendendo, né? Então, o Raul que tinha que compreendê-lo, né? O grupo que tinha que compreendê-lo. Pelo contrário, exclamou o interlocutor convicto, nós somos quem lhe deve atenção e assistência. Estamos numa instituição de serviço fraterno e é fora de dúvida que num hospital a ninguém será lícito inquirir da luta particular daqueles que lhe batem à porta. Porque, antes de tudo, é dever da medicina e da enfermagem a prestação de socorro às feridas que sangram. Ante o argumento enunciado com sinceridade e simpleza, o renitente sofredor pareceu apaziguar-se ainda mais. Jatos de energia mental, partidos de Silva, alcançavam-no agora em cheio no tórax, a lhe buscarem o coração. Então veja que o Raul Silva falava e ao mesmo tempo que ele argumentava com carinho, com atenção, ele começava a emitir jatos que saíam do seu tórax na direção do coração, né, do Libório. Né? Isso foi acalmando o Libório. Né? Isso é importante porque nós temos que lembrar que não é só a palavra, né? Não se trata só de palavra, se trata de energia. Né? Se trata de energia. A energia com a qual a gente carrega as palavras. Né? A sinceridade. Né? Aí que não dá para improvisar. Porque falar palavras bonitas ou bem colocadas, qualquer pessoa pode falar. Mas a energia que acompanha as palavras, essa não se improvisa. Essa não dá para enganar. Né? Porque ou a gente tem já algo de bom no nosso coração que a gente exterioriza, ou não. Né? Ou a gente cultiva isso no dia a dia, e a gente vai ter o que dar, ou a gente não vai ter o que oferecer. Né? Tanto médiuns quanto doutrinadores, todos nós aqui, né, pessoal? Tem uma frase de Jesus que ele diz assim: só aquele que ajunta pode distribuir. Só aquele que ajunta pode distribuir. Quer dizer, é preciso nós ajuntarmos algo. Por isso que é importante o cultivo do amor, o cultivo da boa leitura, o cultivo da prece, do evangelho, da caridade. Por quê? Porque isso vai fazendo com que nós ajuntemos um sentimento superior. Nós vamos nos tornando acumuladores de forças positivas, como se fôssemos uma bateria que vai acumulando forças positivas. Né? Então isso não se improvisa. Isso depende de investimento da nossa parte, de interesse da nossa parte pelo autoaprimoramento. Né? Então Libório tentou falar, contudo, à maneira de um viajante que já não pode resistir à aridez do deserto, comoveu-se diante da ternura daquele inesperado acolhimento, a surgir-lhe por abençoada fonte de água fresca. Às vezes a pessoa está achando que eles estão querendo enganá-lo, querendo afastá-lo da Sara, querendo, né, ludibriá-lo de alguma forma, prejudicá-lo. Então ele estava armado, né? Aí quando ele viu a sinceridade, a ternura do Raul Silva, ele já se desarmou. Quando a gente trabalha com doutrinação, a gente vai entendendo que o modo da gente falar, o modo da gente construir as frases, o modo como a gente estrutura o que a gente vai, os argumentos que a gente vai falar, junto com o sentimento que a gente expressa, pequenos detalhes fazem muita diferença. Pequenos detalhes fazem muita diferença.
Por exemplo, se a gente chega arrogante, presunçoso, né, prepotente, chegar, você tem que fazer isso, você tem, meu irmão, você tem que melhorar, você tem que orar, porque você tá, e você chegar desse jeito perante um necessitado, assim como o Libório, é decretar a falência da doutrinação ali. Em poucas palavras, você já perde a empatia com o espírito. E olha que ele nem é um obsessor vingativo, né? Porque tem obsessores assim, que vêm mesmo que estão em processo de vingança, de ódio, destruição, que se você não tomar cuidado como você fala, as palavras que você usa, pequenos detalhes, né? Que cabe num curso de doutrinação, não aqui, né? Mas às vezes pequenos detalhes coloca tudo a perder, né? Desmorona todo o processo que você estava tentando estruturar de relação, né? De empatia, para alcançar ajuda, né? Então é muito importante isso, né? Por isso que humildade, carinho, paciência, são três palavrinhas assim que não podem faltar em absoluto. Não podem falar, não podem faltar na doutrinação, né? Na conversa com os sofredores. Humildade, carinho, respeito, paciência, né? Vamos dizer assim. Essas palavrinhas não podem faltar, né? Elas ajudam muito para que a gente, não só elas, né? Mas quando a gente tem essas qualidades, né? A gente usa esses recursos, o restante fica mais fácil. O restante é muito melhor, né? É muito mais eficaz, vamos dizer assim. Ok? Surpreendido, notou que a palavra lhe falecia embargada na garganta. O Libório, né? Sob o sábio comando de Clementino, falou o doutrinador com afetividade ardente. Libório, meu irmão, Clementino é o dirigente espiritual que está assessorando o Raul Silva, que é o doutrinador, né, o dirigente material, né? Então, sob o comando de Clementino, falou o Raul Silva, né, o doutrinador, com afetividade ardente. Libório, meu irmão. Essas três palavras foram pronunciadas com tamanha inflexão de generosidade fraternal que o hóspede, o Libório, né, não pôde sopitar o pranto que lhe subia do âmago. Quer dizer, foi o suficiente, essas três palavras, Libório, meu irmão, né, foram o suficiente para que o choro, né, o choro surgisse no Libório, né? Raul avançou para ele, impondo-lhe as mãos, das quais jorrava luminoso fluxo magnético, e convidou: vamos orar. Fim de um minuto de silêncio, a voz do diretor da casa, sob a inspiração de Clementino, suplicou enternecidamente: Divino Mestre, lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Viajores de muitas romagens, repousamos neste instante sob a árvore bendita da prece e te imploramos amparo. Todos somos endividados para contigo. Todos nos achamos empenhados à tua bondade infinita, à maneira de servos insolventes para com o Senhor. Mas rogando-te por todos nós, pedimos particularmente agora pelo companheiro que de certo encaminhas ao nosso coração, qual se for uma ovelha que torna ao aprisco ou um irmão consanguíneo que volta ao lar. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos. Sela-nos os lábios para que lhe não perguntemos de onde vem e descerra-nos a alma para a ventura de tê-lo conosco em paz. Inspira-nos a palavra a fim de que a imprudência não se imiscua em nossa língua, aprofundando as chagas interiores do irmão, e ajuda-nos a sustentar o respeito que lhe devemos. Senhor, estamos certos de que o acaso não te preside as determinações.
Teu amor, que nos reserva invariavelmente o melhor, cada dia, aproxima-nos uns aos outros para o trabalho justo. Nossas almas são fios da vida em tuas mãos. Ajusta-os para que obtenhamos do alto o favor de servir contigo. Está terminando já aqui a prece, né? Nosso Libório é mais um irmão que chega de longe, de recuar dos horizontes do passado. Ó Senhor, auxilia-nos para que ele não nos encontre proferindo o teu nome em vão. O visitante chorava, né? O Libório chorava. Então, nesse momento, porque abriu-se, né, a mente do Libório, a influência positiva. Antes ele estava naquele processo de combater do Raul Silva, né? Mas na medida que ele foi desarmando, ele se abriu, e aí o Raul Silva fez essa prece bem bonita, né? Que é respondida, esse apelo encontra resposta nos espíritos amigos, né? Médicos, enfermeiros, toda a assistência que está ali ajudando, e energias abundantes envolvem o necessitado. Muitas vezes o necessitado adormece ali, né? Às vezes a gente faz uma prece, a gente pode cantar uma música, né? Eu gosto muito, a gente há muitos anos, já há décadas que a gente vem usando música, né? Daquelas músicas com uma melodia bem bonita, uma letra bem tocante, né? Ajuda muito, porque ajuda muito o ambiente também. A música, ela harmoniza muito o ambiente, né? Então, e tem músicas que são verdadeiras orações, né? Então isso ajuda bastante. Sim, Socorro. Como você falou ontem, né? Cada reunião faz muito bem, né? Isso mesmo, ajuda muito mesmo. Socorro participa com a gente, né? Junto com outras companheiras aí, companheiros, né? Que estão participando conosco. A Vilani também, a Tânia, Fernanda Barreto. Tem vários aí que participam com a gente na reunião mediúnica, né? Então eles estão de prova aí que eu estou falando é o que é o que a gente procura fazer na reunião, né? O pessoal está aí para comprovar aí qualquer coisa, né? Qualquer dúvida. Via-se, porém, com clareza que não eram as palavras a força que o convencia. Olha que importante. Não eram as palavras do Raul Silva, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Olha que importante isso. Que é o que a gente estava falando do sentimento, né? Não eram as palavras, era o sentimento. Eu acho que as palavras ajudam, né? Mas o André Luiz percebia que era mais o sentimento, né, que preenchia essas palavras, vamos dizer assim, né? Ok, Eliana, seja bem-vinda. Joia. Que bom, Priscila. Então vamos estudar, né? Raul Silva, sob a destra radiosa de Clementino, afigurava-se-nos aureolado de intensa luz. Ó Deus, que se passa comigo? Conseguiu gritar Libório em lágrimas. Você vê que ele já está em processo de transformação, né? Ele já está em processo de mudança, né? Ó Deus, que se passa comigo? Ele gritou em lágrimas, né? Porque ele já está melhorando, né? Recebendo o influxo de energias positivas, né? O irmão Clementino fez breve sinal a um dos assessores de nosso plano, que apressadamente acorreu, trazendo a interessante peça que me pareceu uma tela de gaze tenuíssima, com dispositivos especiais medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente. Veja bem, pessoal, isso aqui, esse livro é 1950, talvez, tem que ver o copyright aqui, né? Mas é por volta disso aí, pessoal. A televisão estava mal chegando aqui, né? No planeta, né? No Brasil, então, nem se fala. Né? Estava começando a televisão, praticamente, né?
Lá no plano espiritual, eles já tinham recursos tecnológicos há muito tempo, muito antes do que nós imaginamos, eles já trabalhavam com tecnologia, né? Então, quando o Libório chegou nesse momento, que ele foi mais tocado assim no íntimo dele, né? Aí o Clementino pediu para trazer uma tela, como se fosse uma tela de gaze. É difícil até a gente imaginar. Bem tênue, bem sutil, né? Mais ou menos 1 metro quadrado o tamanho dessa tela, tá? Então essa tela eles usam muito na reunião mediúnica. Por exemplo, quando a gente quer fazer um espírito lembrar do passado dele, fazer uma espécie de regressão de memória, um espírito que está incorporado, eles usam essa tela, tá? Quando a gente quer que ele veja algum parente que está à distância, alguma informação que nós queremos passar, que ele tem que ver alguma coisa, eles usam essa tela de projeção, tá? Ou às vezes até ver o espírito mesmo necessitado quando ele estava numa condição diferente, ou na infância, ou quando ele estava mais saudável, né? Antes dele entrar para o vício, para o alcoolismo, né? Aí ele se vê saudável, tá? Então é muito usada essa tela aqui, né? O mentor espiritual da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil, né? Em seguida, postou-se novamente ao pé de Silva, do Raul Silva, que, controlado por ele, disse ao comunicante: lembre-se, meu irmão, lembre-se, meu amigo, lembre-se. Quer dizer, justamente o Raul Silva começaria a fazer um trabalho de indução, um trabalho de despertar certas recordações no Libório, tá? Até porque vocês se lembram que ele estava desmemoriado, estava alienado, né? Não sabia que havia desencarnado, né? Então o Raul Silva vai despertar certas lembranças, vai despertar a consciência dele para os acontecimentos. Mas por que é importante isso? Porque em muitos casos o espírito está ali para isso. Em muitos casos o espírito está ali para saber que desencarnou. Está para lembrar do acidente que ele sofreu, ou para ver o momento que ele desencarnou, né? As pessoas falando, olha, ele morreu, tal. Ele está ali para se conscientizar, mas é todo caso? Não, não é todo caso que chega à reunião mediúnica que a gente deve falar que ele morreu, que a gente deve mostrar. São casos específicos. Tá? Isso o doutrinador tem que saber distinguir. Que casos mostrar, que casos não mostrar. Geralmente, a gente observa assim, quando o espírito vem com muitos sofrimentos físicos, o nosso trabalho não é exatamente de mostrar que ele já desencarnou. Nosso trabalho é de aliviar o sofrimento dele. Tá? Para quem que a gente geralmente mostra o desencarne? Para quem que geralmente a gente mostra, a gente desperta essa consciência? Naqueles que são um pouco mais teimosos, né? Tem certas situações específicas que é indicado isso, mas geralmente são aqueles que estão precisando dessa informação. Você observa que ele precisa dessa informação. Às vezes até está em processos de vingança, né? E a gente precisa lembrá-lo, por exemplo, de alguma informação do passado, né? Ele acha que alguém prejudicou muito ele, mas aí a gente faz ele lembrar, né, de alguma situação que ele também havia prejudicado aquela pessoa, numa outra encarnação. Então a gente tem que trabalhar com essa tela, com essas informações, dependendo da necessidade do espírito, né? Isso aí varia da experiência que o doutrinador tenha, da intuição que ele tenha, né?
e da necessidade do comunicante, né? Então lembre-se, meu amigo, lembre-se, faça um apelo à memória. Veja à frente dos quadros que se desenrolam aos nossos olhos. Quer dizer, o Clementino nem sabia, o Raul Silva não estava vendo a tela ali, mas ele recebeu a intuição vinda do Clementino que ele deveria fazer o Libório se lembrar de alguma coisa, né? De imediato, como se tivesse a atenção compulsoriamente atraída para a tela, o Libório, o visitante fixou-a e desde esse momento vimos com assombro que o retângulo sensibilizado exibia variadas cenas de que o próprio Libório era o principal protagonista. Na verdade, essa tela, ela faz a leitura dos arquivos do próprio paciente ali. Faz a leitura dos arquivos do inconsciente do próprio comunicante. É como se fosse um espelho, né? A Carmen Melo. Alexandre, além de passes, uma pessoa que está com o espírito desencarnado, sair de casa, viajar, será que ajuda para a pessoa ir se livrando desse espírito? Viajar? Olha, Carmen, eu acho que não ajuda muito não, viu? Porque dependendo do espírito, ele vai junto, viu? Por isso que a cura geográfica, né? Aquela cura que você fala, eu vou me curar se eu mudar daqui para ali, né? Nem sempre dá certo, né? Porque muitos dos nossos problemas espirituais nos acompanham. Tá certo que tem certos problemas que tem relação com uma casa, de repente, né? Você mudou para uma casa depois que você foi para aquela casa. Às vezes tinha tanto espírito ali acomodado naquela casa, fechada há muito tempo, né? Que às vezes mudar de casa é até uma boa, né? Aí nesse caso a cura geográfica, né? Vamos dizer assim, você muda de local até melhor, né? Porque aquele local era bem pesado, né? Mas aqueles que têm mais ligação com a gente, aqueles espíritos mais ligados mesmo a nós, não ao ambiente, né? Eles nos acompanham onde a gente estiver, né? Então não é viajando propriamente que... Às vezes viajar é bom assim que às vezes você distrai um pouco, você estava deprimido, às vezes você fica mais animado, dependendo da situação, né? Então, se fizer bem para a pessoa, ajuda a melhorar a sintonia, melhora o estado de humor. Isso é bom também, de vez em quando dá uma saída, né? Uma marejada, né? Ajuda, né? Mas não dá para esperar que resolva os problemas espirituais, né? Então, tem certas situações que mudar dependendo onde você está vivendo, né? Às vezes a pessoa passou situações muito difíceis em certo lugar e aquilo ficou registrado na psicosfera do ambiente, né? Então tem certa fase da vida que é melhor às vezes sair daquele ambiente, realmente mudar de ares, recomeçar uma nova vida, num outro lugar, né? Numa outra casa. Isso ajuda. A gente percebe que em certos momentos isso pode ser até necessário, né? Isso pode ser até necessário. Realmente porque fica impregnado, né, no ambiente certas situações vividas, né, traumáticas e tal. Ok? Então vamos lá. Então começou a funcionar lá a tela, né, e as imagens que o Libório era o protagonista. Recebendo-as mentalmente, Raul Silva passou a descrevê-las. Quer ver, o próprio Raul Silva, ele também estava percebendo, sem saber da existência dessa tela, ele estava recebendo na mente dele as imagens que na tela estavam aparecendo, né? E começou a falar: observe, meu amigo, é noite. Ouve-se um burburinho de algazarra à distância. Sua mãe velhinha chama-o à cabeceira e pede-lhe assistência.
está exausta. Você é o filho que lhe resta. Derradeira esperança de flagelada vida. Quer dizer, a mãezinha dele, né? Está passando na mente do Raul Silva e na tela que o próprio Libório está lembrando, está vendo, está recordando, né? A mãezinha dele, velhinha, que está pedindo assistência para ele. Ela está acamada, ela está exausta. E o Libório é o único filho que lhe resta. Derradeira esperança de flagelada vida. O único arrimo. Né? A pobre sente-se morrer. A dispneia martiriza, quer dizer, ela está com problema respiratório, dificuldade para respirar, né? É o distúrbio cardíaco pressagiando o fim do corpo. Ela tem medo, declara-se receosa da solidão, uma vez que é sábado carnavalesco. E os vizinhos se ausentaram na direção dos centros festivos. Então, olha a situação. A gente tinha visto que ele havia morrido, né? Após algumas noites de carnaval, voltou para casa, tal. Mas olha, antes dele sair, qual que era a situação. A mãezinha dele quase morrendo, pedindo a presença dele, ela estava com medo da morte, ela já estava pressagiando a morte. E os vizinhos tinham ido para o carnaval, né? E ela dependia dele, só dele, né? Parece uma criança atemorizada. Contempla-o ansiosa e roga-lhe que fique. Quer dizer, ela pediu para ele ficar. Ela estava com medo, quase morrendo, né, gente? Ela estava quase desencarnando, né? Então é normal que ela ficasse insegura e quisesse a companhia de alguém, né? Você responde-lhe que sairá tão somente por alguns minutos, o bastante para trazer-lhe a medicação necessária. Foi o que ele falou para ela, que ia sair alguns minutos para trazer a medicação. Em seguida avança rápido para uma gaveta situada em aposento próximo e apropria-se do único dinheiro de que a enferma dispõe, algumas centenas de cruzeiros, com que você se julga habilitado a desfrutar as falsas alegrias do seu clube. Olha a situação, pessoal. Quer dizer, além dele não ficar, né, ele mente, né, para ela e vai para a gaveta e pega o dinheiro dela para usufruir na festa de carnaval. Olha a situação, né? E ele não se lembrava de nada disso, né? Amigos espirituais de seu lar abeiram-se de você, implorando socorro em favor da doente. Quer dizer, os espíritos amigos ali do lar imploraram para ele espiritualmente, se aproximaram dele, implorando que ele ficasse em casa. É aquela hora que às vezes a gente pode sentir aquela coisa, mas será que eu vou? A pessoa está doente e tal, sabe? É aquela hora que bate a dúvida, né? Dependendo da pessoa, se ela tem um pouco de intuição, bate aquela dúvida, mas eu devia ficar, né? Acho que é melhor ficar, tal. Então os espíritos amigos imploraram socorro em favor da doente, quase moribunda, mas você se mostra impermeável a qualquer pensamento de compaixão. Olha só, né? Quer dizer, ele impermeável a qualquer sugestão para ele ficar, qualquer pensamento de compaixão, ele queria a festa, né? Dirige algumas palavras apressadas à enferma e sai para a rua, em plena via pública, e manta-se aos indesejáveis companheiros desencarnados com os quais se afina. Ele saiu de casa, em via pública ele se imantou de imã, que gruda, né? Ele se imantou com os companheiros desencarnados com os quais ele se afinizava. Que bastou sair de casa, foi para a via pública, já os espíritos se aproximaram dele já e vamos festar. Bora festar, né? Ok.
entidades turbulentas, hipnotizadas pelo vício, com as quais você se arrasta ao prazer. E aí a gente tem que parar e pensar, né? Das determinadas festas, né? Movidas à bebida, movida à droga, determinados bares, né? Às vezes a pessoa tem mediunidade, participa da reunião mediúnica e às vezes fica às voltas ainda com ambientes assim bastante complicados, né? E quando se afiniza com ambientes assim, acaba entrando na sintonia de espíritos que gostam desses ambientes, que vivem nesses ambientes, que vibram e vivem nesses ambientes, né? Então isso atrapalha a produção do médium, isso atrapalha o desenvolvimento do médium. Ele tem mediunidade, mas não consegue deslanchar, não consegue se equilibrar suficientemente, até porque não tem aquela disciplina que seria importante cultivar, uma vida mais cuidadosa, os ambientes, as pessoas, os tipos de sintonias que a gente cria, né? Tudo isso é muito importante. Afinal de contas, a reunião mediúnica não é uma reunião qualquer, não é um passatempo qualquer, né? Que a gente vai onde não tem, quando não tem nada melhor para fazer, né? Não é. A reunião mediúnica é um trabalho de extrema responsabilidade. É uma atividade de extremo cuidado, de extremo respeito que nós devemos ter aos sofredores, aos espíritos amigos, que nos conhecem, que sabem da nossa vida, né? Que sabem, tentam nos ajudar, tentam nos intuir, falam, olha, cuidado, não fica se expondo muito em certos lugares, não fica frequentando muito, cuidado com os seus hábitos, né? Mas nós temos que dar ouvidos a eles, né? Senão a gente fica impermeável, que nem o Libório aqui, que os espíritos tentam intuir a gente para o melhor e a gente fica impermeável, né? Então, continuando, né? Já estamos na hora aqui, né? Acho que nós vamos ter que dar uma paradinha, né? Vamos dar uma paradinha aqui. Aí semana que vem a gente continua, né? Tá? Porque vai longe ainda a história aqui, né? Então vamos ver semana que vem o que aconteceu com o Libório, né? A história dele projetada aí nessa tela, para a gente entender melhor o que aconteceu, tá bom? Vamos fazer a nossa prece final, né? Lembrando que todos esses irmãos que nós citamos são espíritos reais, são irmãos encarnados ou não, no plano espiritual, são seres que merecem a nossa melhor vibração, nosso carinho, estejam onde estiverem, que possam receber as energias que se irradiam de todos nós, pedindo a Jesus por cada um deles, desses personagens. Ajuda o Senhor Jesus para que eles estejam fortalecidos, estejam bem, onde estiverem. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos nós, porque também temos as nossas falhas, também temos que aprimorar a nossa atitude perante a vida, perante a mediunidade, perante o corpo, perante o próximo. Então ajuda-nos, Senhor, fortalecendo o nosso interior e que possamos nos aperfeiçoar para os trabalhos com a mediunidade. Obrigado por tudo, abençoa todos os irmãos que estão conosco, todos os lares aqui presentes. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho, pela presença, pela participação. Fiquem todos com Deus, tá? E teremos estudo agora na quinta-feira, às 8 da manhã, tá bom? Um abração, até mais.